gente viu um pouco de teoria sobre os indicadores, sobre o indicador valor presente líquido, que é o VPL. Agora vamos para a prática. Vamos ver dentro do Excel como que isso funciona. Então vamos para a seguinte situação para exemplificar e ilustrar um pouco desse indicador financeiro tão usado no dia a dia do mercado de trabalho para a escolha de projetos. Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu vou fazer um investimento de 10 milhões de reais. Então, eu fiz um levantamento de custos de mão de obra, de material, e aí, para um desenvolvimento de um projeto, eu percebi que eu vou gastar 10 milhões de reais. E aí, eu fiz algumas projeções também, e eu percebi o seguinte, que depois de um ano, então no ano 1, a minha projeção é ganhar 2,4 milhões com esse projeto. No ano 2, mais 2,4. No ano 3, mais 2,4. No ano 4, mais 2,4. No ano 5, mais 2,4 e no ano 6, mais 2,4. Então, aqui em verde eu tenho as projeções de ganho e aqui em vermelho eu tenho o custo do projeto. E aí eu representei essas informações que estão aqui nesse fluxo. Repara que o ano 0, que é o momento presente, eu tenho menos 10 milhões, já que eu estou investindo, que eu estou gastando 10 milhões, e do ano 1 até o ano 6 eu tenho 2,4 milhões em cada um dos anos. O que a gente tem que lembrar? Primeiro de tudo, eu não posso simplesmente comparar os valores que estão em verde com os valores que estão em vermelho, com o valor que está em vermelho. Eu não posso simplesmente somar 2,4 mais 2,4 mais 2,4 mais 2,4 mais 2,4 mais 2,4 e aí comparar com os 10 milhões para ver se faz sentido ou não fazer o projeto, porque foi o que eu expliquei lá no quadro branco. O que acontece? Aqui a gente tem um movimento de inflação. Então, o primeiro ponto é que, ao longo do tempo, o dinheiro tende a perder valor no momento, no movimento de inflação. Pode acontecer desinflação, o movimento contrário pode, mas é raro. E, além disso, tem o risco do projeto. Então, isso aqui é uma projeção, não é uma certeza. O que está em vermelho aqui, aí sim é uma certeza. Eu fiz um levantamento de custo e eu realmente vou gastar 10 milhões. Então, o que as empresas fazem? Elas trazem essas setinhas verdes que estão aqui para o momento presente, usando o VPL, o valor presente líquido. Então, se a gente olhar aqui pela sintaxe, pelo nome do indicador, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor, vou colocar todo mundo no momento presente, então vou trazer esses caras verdinhos para o momento presente, e vai ser líquido porque eu vou descontar movimentos de inflação, descontar riscos, e eu faço esses descontos usando uma taxa, que é a taxa mínima de atratividade. Como eu expliquei lá no quadro branco, a empresa define, olha, para eu fazer esse projeto, eu tenho que ter pelo menos 15% de ganho com o projeto. E aí, o VPL mostra para a gente se, assumindo esses 15% de taxa mínima de atratividade, o projeto faz sentido ou não. O que eu faço, então, é trazer todo mundo que está em verdinho para o momento 0, somar, depois que eu trouxe, e ver se o ganho que eu tenho no momento 0 é maior do que o custo que eu tenho, assumindo uma taxa mínima de atratividade de 15%. No final, se esse VPL for maior do que 0, vale a pena fazer o projeto. Se o VPL for menor do que 0, não vale a pena. O mais importante aqui é chegar nessa TMA. E foi o que eu disse. O que as empresas costumam fazer para definir a TMA? Analisar qual é o risco do projeto. Quanto maior o risco, mais retorno mínimo eu vou querer. Qual é a situação econômica do país? Quanto maior a inflação, maior tende a ser a TMA. Então, tem várias variáveis, mas assim, o que elas pensam? Pô, se eu pegar o meu dinheiro, esses 10 milhões, e colocar num lugar seguro e ficar investindo e der 20% de retorno, seguramente, eu não vou fazer um projeto que vai me dar menos de 20%, a não ser que tenha uma motivação estratégica da empresa. Dito isso, vamos agora para o Excel, que é o mais simples de todos. Eu vou chegar aqui e vou escrever sinal de igual VPL. Vou abrir parênteses e a primeira coisa que ele me pede é a taxa, que é a TMA, a taxa mínima de atratividade. Para esse projeto aqui, eu peguei uma taxa de 15%. Numa empresa, isso pode ser maior, pode ser menor, depende do projeto. Ponto e vírgula. E agora ele pede valores. Que valores são esses? São justamente os valores que eu quero trazer para o momento 0. Quem são os valores que eu quero trazer para o momento 0? 2,4 milhões do ano 1, 2,4 milhões do ano 2,
2,4 milhões do ano 3, 2,4 milhões do ano 4, 2,4 milhões do ano 5 e 2,4 milhões do ano 6. Então, eu vou selecionar esses valores que estão aqui. Ah, por que você não selecionou o menos 10 milhões? Porque ele já está no momento zero. Aqui, onde eu estou com o mouse agora, aqui é o momento zero. Eu quero trazer para o momento zero os ganhos futuros. E quando eu faço essa seleção, ele já entende automaticamente que o primeiro valor é o valor do ano 1, o segundo valor é o valor do ano 2, o terceiro valor é o valor do ano 3, o quarto do ano 4, o quinto do ano 5 e o sexto do ano 6. Mas como que ele sabe que é ano, se você em momento nenhum falou que é ano? Porque a taxa que eu selecionei, que é a minha TMA, é uma taxa ao ano, 15% ao ano. Então, ele sempre combina a taxa com os valores, os números de períodos dos valores, beleza? Feito isso, eu dou um Enter e vai aparecer aqui 9.082.758,47. Só que tem um detalhe. O VPL, ele trouxe todo mundo que está em verdinho para o momento zero. Só que o que é um indicador no final? O indicador é todo mundo no futuro trazido para o momento zero, só que agora eu tenho que descontar o custo que eu tenho. Então, eu vou colocar um sinal de mais e selecionar a célula B11, onde eu tenho menos 10 milhões. Mais com menos, a gente sabe que dá menos lá da escola. Então, os caras verdinhos que estão no futuro, trazidos para o momento zero, somados, menos o meu custo com o projeto de 10 milhões, que eu não preciso trazer para o momento zero, porque já está no momento zero. Dou um Enter e aparece aqui, menos R$ 917.241,53. O que isso significa? Que esses números que eu tenho aqui não apontam que esse projeto é financeiramente viável, dada a TMA de 15%. Se eu aceitasse um retorno menor com o projeto, se eu aceitasse uma TMA de 10%, repara que o valor já fica maior do que zero, ele já fica positivo. Antes, com TMA de 15%, ele era negativo, menos aqui, com uma TMA de 10%, ele passa a ser positivo. Então, repara que essa TMA, ela é super importante para a gente, ela é decisiva. De acordo com a minha escolha da TMA, um projeto pode ser viável ou pode ser inviabilizado financeiramente. E foi o que eu te disse. Para a gente chegar até o cálculo da TMA, a gente tem que analisar o projeto. Qual é o risco do projeto? Aonde que ele vai ser feito? Por quem que ele vai ser feito? Quais são os concorrentes? Se eu pegar o meu dinheiro e colocar no investimento seguro, será quanto que eu vou ter de retorno? Então, essas variáveis são importantes. E o que a TMA significa? Quanto que eu espero ganhar no mínimo com esse projeto? Eu espero ganhar no mínimo 20%, então o TMA vai ser 20% e o projeto é inviável. Ah, não, eu espero ganhar no mínimo 5%, então o projeto começa a ser viável. Quanto menor é a minha expectativa, né, a minha taxa mínima de atratividade, maiores são as chances desse projeto ser viável. Com uma TMA de 15%, que foi o valor inicial, repara que esse projeto simplesmente não é viável, porque o valor presente líquido é inferior a zero. Se a TMA fosse de 10%, repara que o valor presente líquido fica superior a zero e o projeto começa a ser viável. E se a TMA fosse 12%, ainda é inviável, porque é inferior a zero. E se a TMA fosse 11%, aí já é viável. Então, repara que entre 11% e 12%, a gente deve ter um número mágico que faz esse VPL, o valor presente líquido, ser exatamente igual a zero. E é sobre esse indicador que eu vou falar na próxima aula, quando a gente estiver falando de taxa interna de retorno, a TIR. Então, presta muita atenção, porque esse próximo indicador é muito bacana. Dá play na próxima aula para entender.